Sempre que eu começo um artigo ou comentário sobre o tema desse meu destaque, eu digo o seguinte: tema mais debatido em Israel, fronteira; tema mais debatido na Europa, fronteira; tema mais debatido nos Estados Unidos, fronteira; tema mais debatido no Brasil, besteira. O governo do PT foi absolutamente omisso, para não dizer conivente, em relação à entrada de armas, drogas e criminosos no Brasil, e o governo tampão de Michel Temer esteve muito mais preocupado, em tese, em reequilibrar as contas públicas estouradas pelos petistas e, na prática, em salvar o presidente contra as duas denúncias da PGR. A preocupação com as fronteiras apareceu agora como um dos assuntos alegadamente discutidos em uma reunião de Temer com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, fora da agenda oficial. Eles teriam conversado sobre uma proposta de colocar agentes fardados da PF para atuar nas fronteiras brasileiras. E isso na mesma semana em que o presidente tem de entregar as 50 respostas à PF sobre um inquérito que apura irregularidade na edição do decreto dos portos. Fica difícil de acreditar em preocupação com a segurança nacional. Quem felizmente anda se preocupando é o TCU, Tribunal de Contas da União. Um estudo relatado pelo ministro Augusto Nardes conclui o óbvio: criminosos ou foragidos da justiça em outros países podem ingressar no Brasil sem qualquer dificuldade devido à fiscalização ineficiente das autoridades brasileiras. O Brasil tem mais de 7 mil quilômetros em linha terrestre e mais de 9 mil em rios, lagos e canais ao longo de 11 estados, como registra a Gazeta do Povo. Além dos inúmeros pontos ao longo dessas fronteiras, o ingresso de pessoas no país também ocorre em 37 portos públicos e 17 aeroportos internacionais. Toda essa extensão de fronteiras, somada à ausência de policiais nos locais e falta de um banco de dados mais eficiente para consulta, são obstáculos para a fiscalização de imigrantes no Brasil. Assim, é quase impossível fazer uma fiscalização mais incisiva do que e de quem entra no Brasil, deduz o documento do Tribunal de Contas, fecho aspas aí para a matéria. Quem também anda se preocupando com as fronteiras brasileiras são os Estados Unidos, que agora investigam a conexão de um grupo criminoso paulista, o PCC, com uma ala paramilitar da organização política libanesa Hezbollah. Pois é, José Casado escreve hoje no Globo que os Estados Unidos aumentaram o número de agentes especializados em tráfico de drogas e terrorismo nas maiores cidades das fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, que somam 4,7 mil quilômetros. Na região oeste, dois dos maiores grupos criminosos brasileiros, o paulista PCC e o carioca CV, o Comando Vermelho, disputam a hegemonia no comércio de drogas em cidades da fronteira com Paraguai e Bolívia, e ao norte, na fronteira com Peru e Colômbia, paulistas e cariocas lutam com a amazonense FDN, Família do Norte, pelas rotas fluviais. É nesse ambiente que agências americanas, como DEA, FBI e Antiterrorismo, tentam confirmar elos da máfia paulista com a ala paramilitar do Hezbollah. Diante de todo esse quadro, eu registro aqui também que para 7 em cada 10 brasileiros a segurança pública piorou, segundo uma pesquisa do Instituto Paraná, noticiada ontem. Mas, infelizmente, sempre houve aquele jogo de empurra-empurra entre o governo federal e os estados sobre a responsabilidade pelo combate ao crime organizado. Um faz uma interpretação restritiva da Constituição para culpar os outros, como se narcotráfico e tráfico de armas não fossem crimes federais, transnacionais, e os outros reclamam que as armas e drogas chegam pelas fronteiras do país e eles só fazem enxugar gelo. Com a corrupção dos políticos e sem um plano nacional de segurança que una todos os poderes em favor da sociedade, o cidadão continua sendo roubado duplamente, assassinado e tendo suas famílias destruídas. 2018 é um ano eleitoral e é preciso cobrar dos candidatos mais planejamento que bravatas, porque se tudo continuar como está, os Estados Unidos continuarão assumindo o papel do Brasil, e isso se a gente tiver sorte.